Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao seu canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, acho que recentemente vocês têm observado aí que eu tenho colocado uma capa nos meus vídeos, né? Com auxílio aí do meu irmão de Minas Gerais, que foi devidamente iniciado, né? Agora ele tá feliz, né? Vou não citar o nome dele aqui, que ele tá novinho, né? Aí pode comprometer o irmão no sistema institucional, né? Mas vamos lá. Ele me orientou que para colocar a capa eu tinha que baixar um aplicativo do YouTube, né? Que é chamado YouTube Studio. E esse aplicativo me deu acesso a comentários que o YouTube não atualizou, né? Não deixou ali na página, como fosse comentários tendenciosos, né? Comentários que fogem da política do YouTube. Eu não sei por que isso, né? Que para mim é uma satisfação ver todos os comentários, seja ele de forma ofensiva, ou seja eles congratulando com os meus vídeos. Isso não me importa. Eu fico até feliz quando ocorre esses comentários, principalmente dessa forma, que sem apresentação de princípios, mas simplesmente afirmações acusatórias, sem princípios argumentativos, que aí a gente deixa uma deixa, né? Para a gente fazer os vídeos no canal. Ó, aconteceu o seguinte, uma página que tem uma logomarca institucional de uma instituição aqui do estado de Ceará, que é o Grande Oriente Ceará. Eu não vou aqui me dirigir, digamos assim, à pessoa que eu não conheço, mas vou me dirigir à página. E logo acredito eu que quem fala pela página fala pela instituição. Deve ser a lógica, né? E essa postagem, o protagonista, né, que fala, ele mostra um desconhecimento do que consiste a tradição maçônica iniciática e até do seu contrato social. Eu gostaria até, se possível fosse, vocês aí do legislativo maçônico da sua instituição, procurassem ver quem fala pelo nome dessa página, porque você vir num canal que é conhecido hoje nacionalmente, né, até em alguns países, como o Vamos Viver Maçonaria, fica vergonhoso você fazer um comentário sem princípios, simplesmente clamando para si prerrogativa autocrática, né, fundamentalista, ortodoxa. E o comentário demonstra essa incoerência total. Mas o comentário foi dividido em duas partes. O interessante é que se percebe, é notório, que dá-se a entender que são duas pessoas distintas. É um comentário racional, um comentário dentro de um contexto lógico, de princípios institucionais, e o outro comentário totalmente assim fugindo de tudo que consiste a ideia. Um comentário muito pessoal. O cara clama para si o direito de falar, como se ele fosse o dono da instituição. Então há uma incoerência muito grande nesses dois comentários. Vamos lá. O primeiro comentário diz o seguinte: ele é muito racional, muito sensato, muito administrativamente institucional, dentro da lógica, dentro da política. Diz o seguinte, ó, abre aspas, todo maçom que não pertença à nossa jurisdição, ou seja, ao Grande Oriente Ceará, está aberto as portas, né, do Grande Oriente Ceará para que esses maçons possam vir, né, possa pertencer à nossa instituição. Para isso, passa por um processo administrativo que é filiação e regularização. Deixa só dar um dentro, eu vou falar o que consiste filiação e regularização, ok? Eu vou fazer um vídeo, acho que no próximo vídeo eu falo sobre isso. São duas temáticas diferentes, filiação e regularização, ok? Eu vou falar. Aí ele diz o seguinte, incluindo os maçons da GLUMB, ou seja, da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Se esses irmãos desejar vir para o GOSSE, eles vão passar pelo processo administrativo de filiação e regularização. Fecharam? Parabéns, sensato, institucionalmente correto, parabenizo, coloquei até um coraçãozinho lá, tá correto. Ou seja, beleza, meus irmãos? Até aí ele foi muito feliz, porque todo maçom que reza essa temática administrativa e institucional é o seguinte: todo maçom que não pertence a determinada jurisdição, ele para a instituição A, né, o maçom da instituição B, para a instituição A,
ele é considerado um maçom irregular de forma institucional. Agora, eu gostaria que você guardasse no seu coração e não se permita ser levado ao condicionamento, retirar de você o direito que consiste a tradição maçônica do processo iniciático. Uma vez que você é iniciado em uma instituição maçônica, você recebe a transmissão, né, dessa áurea catena e você se torna um maçom regular de forma do que consiste a tradição. Então existe duas temáticas do que seja regularidade: a regularidade institucional e a regularidade do que consiste a iniciação. Uma vez que você é iniciado numa loja maçônica, seja ela autocrática, seja ela independente, você recebe essa gramatura, esse direito de maçom regular do que consiste a regularidade na origem iniciática, ok? E em relação a outra temática, que seria a regularidade institucional, ou seja, se você para a instituição A, e para a instituição B, se você não pertencer à instituição B, né, para a B, os irmãos da A é considerado maçons irregulares institucionalmente. Deu para entender isso aí? Então, todo maçom devidamente iniciado, se ele desejar ir para uma outra instituição, é necessário que ele passe pelo processo, para a temática administrativa daquela instituição, o processo de filiação e regularização. Ele só pode vir fazer isso, ele só pode passar por esse processo de filiação e regularização administrativamente se ele for maçom. Se ele não for maçom, ele vai passar pelo processo iniciático. Só tem esse direito, digamos assim, maçons devidamente iniciados. Ok? Deu para entender essa temática? É um distanciamento do finito para o infinito. Regularidade na origem e regularidade institucional. Então aí eu não posso nem fazer uma contextualização porque ele foi bastante incoerente. Mas no segundo comentário, meus irmãos, o cara parece que são duas pessoas distintas. Parece que são duas pessoas diferentes. O primeiro é racional, o primeiro demonstra conhecimento do que seja administração institucional, mas o segundo comentário mostra uma ignorância gritante em relação ao que consiste até mesmo a tradição maçônica e os termos administrativo e institucional. Então eu acredito, se for a mesma pessoa, que essa pessoa procure um especialista, procure um psiquiatra, porque é um devaneio, é uma loucura gritante. Ele perde o equilíbrio emocional, ele entra no seu fundamentalismo pessoal, no seu narcisismo pessoal, e aí fica difícil você até conversar com uma pessoa dessa, né? Porque ele tem duas falas, uma racional e uma totalmente irracional. O segundo comentário ele começa o seguinte: apresenta o seu direito individual de expressar o seu pensamento, que aqui eu respeito, né, e eu defendo o seu direito de externar o que você pensa. Então ele começa fazendo afirmações pejorativas, né, acusações. Agora, um ponto é o seguinte, que ele diz bem claro: os maçons, as pessoas do seu grupo, né, que é a Glumb, para nós do GOS, nós não consideramos essa instituição ou essa instituição como maçonaria. Ou seja, vocês não são maçom. Vocês dessa instituição nós não reconhecemos como maçonaria. E logo se acredita que, não sendo a Glumb maçonaria, logo os maçons que por ela foram iniciados não são maçons, né? Isso é a afirmação que ele faz. Agora vamos buscar a primeira incoerência, o primeiro fato gritante do que consiste o primeiro comentário e o segundo. Olha só, nós somos sabedores, até você, né, meus irmãos, que eu vou fazer a citação, com todo o amor e com todo o carinho, eu acho que eu posso ter essa prerrogativa pelo que nós vivenciamos e o que nós vivemos e o que nós poderemos viver futuramente. Olha só como é interessante, olha só. Já que ele desconsidera a Glumb como não maçonaria, então todos os maçons da Glumb não são maçons, não foram iniciados. Então era necessário que alguns maçons da Templário de Milagre, né, número 17, que foram uma totalidade de 11 irmãos que foram
para a jurisdição do GOS, ou seja, do Grande Oriente do Ceará, segundo a sua representabilidade que você fala no nome dessa página, vocês, eu cito aqui, Ricardo, você, meu irmão Ricardo, você, Naldinho, você, Cicim, você, Ronaldo, e estendo a todos os irmãos que eram da Templária de Milagre, no nome dessas pessoas, vocês foram iniciados no GOS, ou vocês foram aceitos devidamente como maçons? Vocês foram reconhecidos no grau de vocês. O aprendiz foi recebido como aprendiz, o companheiro como companheiro, o mestre como mestre, etc. O mestre instalado, etc. Vocês foram recebidos conforme aquilo que vocês receberam da Glumbe, não foi isso? Ora, não há uma incoerência aí gritante, não há um devaneio, digamos assim, da parte dessa pessoa que fala em nome dessa página, em dizer que não reconhece a Glumbe como maçonaria, mas recebe os maçons da Glumbe como maçons. Então eu não posso aqui ficar questionando a loucura, né? O devaneio do que consiste essa pessoa que fala o nome dessa página. Daí já começa a ver as incoerências do que consiste a sua narrativa. A segunda narrativa demonstra o seu desconhecimento ou então a desconsideração do seu próprio contrato social. Essa pessoa se coloca acima do seu contrato social, desrespeitando a sua Constituição, desrespeitando o seu regimento. Ele demonstra dizer que ele faz o que ele bem entender em termos do que consiste a sua instituição. Vou questionar isso? Não, já que eu defino como sistema autocrático. Então, se é uma autocracia, quem manda é quem representa ela, né? Quem manda, digamos, o Sereníssimo, o Grão-Mestre, né? Que comanda a instituição. Então, ele, de certa forma, ele clama para si esse direito, né, de representabilidade e de decisões. Aí ele cita o seguinte, olha, em relação ao que consiste a intervisitação, porque o tema do vídeo foi naquele vídeo que eu falo de visita do irmão da Grande Loja Unida da Inglaterra às dependências do Grande Oriente do Grande Oriente do Ceará, ou seja, houve uma visitação, o irmão colocou até uma foto ladeada do mesmo. Vamos lá. Então ele diz assim, nós do GOS, o Grande Oriente do Brasil não reconhece o Grande Oriente do Ceará. Mas ele diz, nós aceitamos visita dos irmãos do Grande Oriente do Brasil. Ou seja, ele diz que aceita a visita dos irmãos do Grande Oriente do Brasil, segundo a sua tratativa e segundo a sua prerrogativa. Ele aceita, mesmo ambas as potências não tendo tratado de mútuo reconhecimento, ou seja, é uma conveniência. Ele aceita, porque, de certa forma, eles são oriundos do Grande Oriente do Brasil, mas essa parte política eles não respeitam, né? Ou seja, mas olha só o que diz o seu contrato social, no seu artigo 43, no seu inciso 6. Diz o seguinte, trata-se de maçons irregulares, e reza o seguinte, o Grande Oriente do Ceará, né? O Grande Oriente do Ceará considera maçons irregulares todos aqueles que dever obediência a potências maçônicas não reconhecida pelo Grande Oriente do Ceará. Contra fatos no argumento, não é verdade? Ele está afirmando no seu contrato social que todo maçom que dever obediência a uma outra instituição que o Grande Oriente do Ceará não tenha tratado de mútuo reconhecimento visto, ou seja, é considerado maçons irregulares. Ora, os maçons do Grande Oriente do Brasil devem obediência a quem? Segundo o artigo 43, inciso 6. Deve obediência ao Grande Oriente do Brasil. Então, devera essa instituição, segundo o seu artigo 43, considerar esses maçons irregulares. E logo, segundo o contrato social, seu regimento, diz que maçons irregulares não devem ser aceitos nas suas lojas, ou seja, não deve ser aceito na intervisitação, na vivência da ritualística. Então há uma contradição muito grande, há uma contradição administrativa aí. Você diz que os irmãos lá devem obediência, são irregulares, e você não vai aceitar aqui. Ou seja, você só vai aceitar se eles passarem pelo processo de regularidade ou de filiação e regularização, como você aplicou no primeiro comentário em relação aos maçons da Glumbe. Beleza, show.
Mas aí por que essa conveniência? Porque você está acima do seu contrato social. Já que o contrato social diz uma coisa e você pratica outra. Você está praticando, está acima do seu contrato social, está acima da sua Constituição, então rasga ela, rasga, né? Já que as decisões são muito pessoais, as decisões são muito da questão narcisista da sua parte. Então você considera os irmãos irregulares, que devem obediência a outra instituição, como da grande loja aqui do estado do Ceará, como da Glumbi, etc. Mas você é conveniente, você aceita. Ora, se você aceita, você está fugindo do que consiste as leis da sua própria instituição. Então, as leis da sua instituição só é conveniente para que você venha fazer decretos, para alimentar o que consiste a sua prerrogativa, mas na vivência é diferente, né? A realidade é diferente, já que você aceita irmãos que devem obediência a outra instituição. E logo, olha só como é interessante. E os irmãos que você considera irregular da sua instituição, né, quando ele deixa de pagar suas mensalidades ou deixa de frequentar, você também o considera os mesmos irregulares. E por que você não permanece que esses irmãos tenham o direito a tomar assento nas suas lojas? Ora, fica complicado conversar com uma pessoa assim, né? Uma pessoa que está se contradizendo dentro dos seus princípios até administrativos. Então é uma questão muito pessoal. Então você está clamando para si o direito autocrático de fazer definições de acordo com o que você desejar. Isso é autoritarismo, isso é fundamentalismo, desrespeitando a sua própria Constituição. Outra coisa interessante que deve ser abordada é o seguinte: você faz uma acusação sem princípios, né? Sem princípio em relação irmãos que um ano atrás resolveram deixar, né, a jurisdição do Grande Oriente Ceará e passarem à jurisdição da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Eu vou te falar o que consiste, os princípios como isso ocorreu. Ora, esses irmãos que nos procurou, disseram, né, e fato era que tinha irmãos que faziam repasses financeiros para sua instituição, que estavam trabalhando a fundação de uma loja maçônica e que até então ele estava em formação de um triângulo maçônico sobre a sua jurisdição. E sobre a sua jurisdição, eles estavam fazendo até repasses financeiros, né? Estavam fazendo repasse financeiro, até a conclusão de fato que viesse fundar uma loja maçônica. Você faz uma alegação se defendendo, dizendo que esses irmãos não pertenciam à sua jurisdição porque eles não tinham uma carta constitutiva da sua jurisdição, então eles não pertenciam a você. Então eu clamo aqui a sensatez, por exemplo, do Teixeira. Teixeira, você não era do GOSSE? Você não estava trabalhando sob os auspícios do GOSSE? Você mentiu para mim? Acredito que não. Naldinho, você estava sobre os auspícios do GOSSE? Tinham ali uns 8 irmãos ou 12 irmãos que estavam sobre o auspício do GOSSE. Eu não me lembro os nomes de todos. E aí? Agora, se eles não tinham uma carta constitutiva, de fato, não tinham, porque eles não mostraram a carta constitutiva para nós outros, nós recebemos eles como maçom na sua regularidade na origem, ou eles não eram maçom? Eles eram maçons, são maçons, então nós recebemos eles como maçom e usamos a fala administrativamente que eles eram uma loja maçônica. Já que, segundo o que consiste a tradição, e segundo o ritual escocês antigo e aceito de 1804 de Albert Pike, ele diz que uma loja é constituída de 3, 5 ou 7. E o próprio Landmark diz que uma loja maçônica é constituída de 3 mestres maçons. Então, se lá tinha 3 mestres maçons, né? Tinha mais de 3 mestres maçons, se eu não me engano, tinha uns 8 mestres maçons. Nós o classificamos como loja maçônica. E nós recebemos. Agora, essa narrativa é sua, de que eles tinham ou não uma carta constitutiva. Eles não mostraram nenhuma carta constitutiva para nós outros. Então eu vim publicamente e falei, ó, 2 lojas, uma de Crato e uma de Milagre, foi a forma narrada que eu usei, né? Veio abraçar a questão de se tornar federada a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Beleza? Você até ameaçou aí polícia. O problema é seu. Eu tô doido para que o maçom me coloque. Eu rezo todos os dias que chegue
como é que chama? Uma notificação judicial para que eu possa ir para o tribunal responder processo em relação ao que consiste a maçonaria. Você não sabe o sonho que eu tenho para com isso. A outra é o seguinte, para finalizar o vídeo. A outra é o seguinte, olha como é interessante. Ele diz, e também no seu vídeo, que não me tem como maçom. Ou seja, ele fala afirmativamente que eu não sou maçom. Agora, olha só o que eu vou falar para vocês e para você de forma bastante contundente, direta e pragmática. E que guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. E todos os irmãos, guarde o que eu vou falar. Olha só, eu vou falar nas entrelinhas. Os meus irmãos, como tal, me reconhecem. Os meus irmãos. Todos os meus irmãos que forem meus irmãos vão me reconhecer como maçom. Então, o reconhecimento são dos meus irmãos. Todos que me reconhecer como meu irmão terão a recíproca da verdade. Então, são meus irmãos. Você que falou em nome da página, eu tô cagando pro teu reconhecimento. Tô cagando. Se você não me reconhecer, o problema é seu. Mas os meus irmãos, como tal, me reconhecem. Vou ficando por aqui e vou usar as tuas palavras no final do teu comentário, como você diz. Toma conta da tua casa, que eu tomo conta da minha. Te amo sem te conhecer.